Vamos então começar a quarta parte. Peço desculpas de novo, espero que eu consiga acertar isso. Vamos lá, nós paramos aqui. Sem contar as vicissitudes rotineiras da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades é também um meio de aperfeiçoar-vos, exercitando-vos na caridade. Porque é na rotina, nas vicissitudes, no dia a dia, que nós provamos o que nós aprendemos. É nas nossas, mudando as nossas tendências, dentro das nossas necessidades e nos sacrifícios, nas renúncias que fazemos para viver em família, para viver em grupo, para nos modificarmos, é aí que nós vamos dando provas das nossas mudanças, onde nós vamos dando frutos dentro daquilo que estamos aprendendo, estamos nos modificando. Pois não é senão através de concessões e sacrifícios mútuos que podereis manter a harmonia entre elementos tão diversos. É na diversidade que nós aprendemos. E nós somos todos diferentes. E nós temos que, como na orquestra, engrandecer a diversidade. Pois a diversidade é que dá aquele som maravilhoso na orquestra. Se fosse só piano, não ia ficar tão bonito como um mundo de instrumentos diferentes tocando na orquestra que dá aquela sonoridade maravilhosa. Nós temos que aprender com o diferente e a gente não deve se preocupar se somos muito diferentes, porque é na diversidade que as coisas se modificam, que todos aprendemos, que todos crescemos. Vamos lembrar, Jesus quer reger uma orquestra cada vez mais diversa, uma orquestra com instrumentos cada vez mais diferentes, mas todos tocando juntos, todos em sintonia. Isso é que é importante. Todavia, tendes razão em afirmar que a felicidade é destinada ao homem aqui na terra, mas se a procurais não nos prazeres materiais, e sim no bem. Nós temos que procurar a felicidade dentro do bem que fazemos a nós mesmos e aos outros. É principalmente na caridade, no bem aos outros, que nós vamos encontrar a felicidade. A história da cristandade fala de mártires que iam com alegria ao suplício. Por que eles iam com alegria? Porque eles sabiam que eles iam se deixar ali no circo, no fogo, só uma vestimenta. Algo da qual eles não iam sentir falta. Que eles iam encontrar na verdadeira vida, que é no plano espiritual, nós somos espíritos, nós estamos vestindo essa matéria, é na verdadeira vida que eles iam encontrar o caminho. E a maioria daqueles que se martirizaram sabiam que iam encontrar do outro lado as mãos do Mestre a embalá-los, a carregá-los, né, para a vida espiritual. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso para ser cristão nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício de vosso egoísmo, orgulho e vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Espírito Protetor, Croácia, 1861. O que ele está colocando aqui é uma grande verdade. Hoje, para sermos cristãos, temos que sacrificar orgulho, vaidade, egoísmo, que são tendências que existem dentro de nós e que nós temos que modificar. Hoje é muito mais fácil sermos cristãos e a gente encontra tanto empecilho. Nós vamos ver lá na questão do Evangelho, quando se pergunta para que o homem consiga melhorar, para que ele consiga crescer, que consiga aprender, ele precisa de muito esforço? Os espíritos vão dizer, não precisa não, basta que ele tenha vontade, basta que ele queira, não é muito esforço não. Nós é que criamos empecilhos. Caridade para com os criminosos, essa psicografia do espírito Elizabeth de França. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve haver entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa.
Deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, a quem o perdão e a misericórdia serão concedidos na medida que se arrependam, assim como acontecerá a vós em relação às faltas que cometeis contra a sua lei. Tende sempre em mente que sois mais repreensíveis e mais culpados que aqueles a quem recusais o perdão e a comiseração, pois muitas vezes eles não conhecem a Deus como vós o conheceis, e ser-lhes-á pedido menos que a vós. Vamos lembrar? A quem muito será dado, muito será pedido. E às vezes muito desses criminosos que nós condenamos e que a gente acha, não tem perdão, tem sim. Nós temos que perdoar porque Deus nos perdoa as nossas faltas e nos dá a chance de recomeçarmos, e nós conhecemos a sua vontade. Muitos desses infelizes que cometem crimes na nossa sociedade, muitos deles não conhecem o ensinamento de Deus e às vezes não conhecem mãos amigas, não conhecem o amor. Às vezes, desde a infância, estão jogados ao relento no desamor, na crueldade. Então, nós temos que ter para com eles um outro olhar, porque eles, por menos saber, por menos ter, menos será pedido a eles. Nós que sabemos e temos muito, muito nos será pedido. Então, nós temos que olhar com comiseração a esses irmãos e temos que nos juntar para podermos oferecer nas nossas cadeias, para poder oferecer no nosso sistema prisional oportunidades para que eles possam se modificar, para que eles possam aprender, ter condições de sair das prisões com uma profissão, sair das prisões com condições de se melhorarem, de se modificar. Não julgueis, ó caros amigos, não julgueis, pois o julgamento que usardes ser-vos-á aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não podemos julgar, porque da forma que julgarmos, seremos julgados mais severamente ainda. E nós precisamos o tempo todo de indulgências. Nós precisamos o tempo todo de perdão, porque estamos o tempo todo cometendo erros. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza e que o mundo não as considera sequer faltas leves? Vamos lembrar Paulo, quando ele diz que tudo me é lícito, mas nem tudo que me é lícito convém. Nem tudo que é lícito me convém. Por quê? Porque as leis dos homens ainda contêm coisas que são faltas graves aos olhos de Deus. Então nós temos que ser indulgentes para com o nosso irmão se estamos pedindo indulgências a Deus nosso Pai para as nossas faltas. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não é somente isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência sempre concedida e em todas as coisas que concedeis a vosso próximo. Podeis também exercer essa sublime virtude em relação a muitos seres que não precisam de esmolas, mas sim de palavras de amor, consolação e encorajamento que as conduzirão ao Senhor. Digo ainda que estão próximos os tempos em que a grande fraternidade reinará neste globo. A lei do Cristo é a que irá reger os homens. Só ela será o freio e a esperança e conduzirá as almas às moradas felizes. Então, estão próximos os tempos em que todos nós seremos regidos pela lei de amor e fraternidade, pelas leis do Cristo.
Estamos aqui às portas da regeneração. Na regeneração nos aprimoraremos para podermos entrarmos mais para frente no mundo ditoso, no mundo feliz, onde aí sim o planeta será regido pela lei do Cristo, pela lei da fraternidade e do amor. Amai-vos, pois, como filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, pois é Deus quem quer que todos sejam iguais. Não façais diferenças entre os outros infelizes, pois é Deus quem quer que todos sejam iguais. E Deus ajuda o homem pelo homem. Deus, através de nós, age junto à humanidade. Nós temos que pensar muito em relação a isso, porque quando nos aparece a oportunidade de ajudar, nós temos que lembrar que Deus age através de nós. Nós estaremos, em nome de Deus, ajudando o outro. E isso nós temos que entender no fundo do nosso coração. Não desprezeis ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, para que vos sirvam de ensinamento. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, para que vos sirvam de ensinamento e para que nós, através do testemunho, do amor e da caridade, ensinemos a eles, para que eles comecem a se modificar. Nós temos que atentar a isso. Logo, quando os homens foram levados às verdadeiras leis de Deus, não mais haverá necessidade desse tipo de ensinamento, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados com suas tendências em mundos harmonicamente inferiores. Porque os espíritos criminosos são tendências, eles não vão ser assim para a eternidade, eles vão se modificar. E se a gente ficar empacado, se a gente perder tempo, se a gente ficar ali, ó dia, ó vida, ó azar, a gente se vitimizar, às vezes esses espíritos criminosos podem se adiantar e daqui a pouco eles estão nos ensinando. E nós estamos parados ali no tempo, ó dia, ó vida, ó azar, como eu sofro, como eu sou coitadinho. Não vamos lembrar que a gente não regride naquilo que aprendeu de verdade, mas a gente estaciona. E às vezes pode estacionar por milênios. Enquanto espíritos que quando a gente olhou para eles, eles eram criminosos, nós estamos estacionados ali há milênios, eles já andaram, já ressarciram, já se redimiram, já aprenderam, se transformaram em espíritos luminosos e nós estamos ainda ali em posição de vítimas. Porque a gente se compraz ali na vitimização, no quentinho, de ó dia, ó vida, ó azar, como eu sou coitadinho, todo mundo tem que ter pena de mim. Nós precisamos sair da vitimização, nós precisamos arregaçar as mangas, crescer, aprender, tomar as rédeas da nossa vida e caminhar. A modificação do outro depende do outro. A iluminação do outro depende dele, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho que cuidar da minha mudança, da minha iluminação. Deveis a esses de quem vos falo o socorro de vossas preces. Deveis a esses de quem vos falo o socorro de vossas preces. Nós precisamos orar para os que sabem menos, nós precisamos orar para os presídios, nós precisamos orar para os homens que detêm o poder e as leis, para que o mundo possa se modificar e para que os nossos irmãozinhos menos esclarecidos possam, através das preces que em grupo, porque o grupo faz força, o grupo, a união faz a força, para que essas preces possam ajudar esses irmãos a se modificar. Então vamos lá. Deveis a esse de quem vos falo o socorro de vossas preces. Essa é a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, abre aspas, é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito amena para um ser como este, fecha aspas.
jamais se colocar de fazer um tipo de colocação como essa. Não, não é assim que deveis falar. Olhai Jesus, vosso modelo, o que diria se visse esse infeliz junto de si? Lamentá-lo-ia, iria considerá-lo um doente muito miserável, estender-lhe-ia a mão. Vós, na realidade, ainda não podeis fazer isso, mas podeis, ao menos, orar por ele, assistir seu espírito durante os instantes que ainda deve passar na terra. Se orardes com fé, o arrependimento pode tocar-lhe o coração. Ele é tão vosso próximo quanto o melhor dentre os homens. Sua alma desgarrada e revoltada foi criada como a vossa, para aperfeiçoar-se. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Elizabeth de França, Le Havre, 1862. Temos que orar pelos presídios, temos que orar por aqueles que estão afastados do bem, aqueles que estão nas garras, né, do crime, do tráfico, da dor. Nós temos que orar por eles, porque eles estão aqui neste planeta como nós, com o mesmo direito, com a mesma potencialidade e principalmente com a mesma chance de se modificarem, de se redimirem. Quem somos nós para julgá-los? Quem sabe o que nós fizemos ontem? Quanto erro e quanta maldade nós causamos ontem? Então hoje nós não temos o direito de julgar, mas nós temos sim o dever de ajudar naquilo que pudermos. Mas a prece está nas nossas mãos. Todos nós podemos orar por aqueles que sabem e conhecem menos. Todos nós podemos orar pelos criminosos, pelos presídios. Todos nós podemos orar e podemos ajudar aqueles que trabalham para ajudar os criminosos e os presidiários. Todos nós podemos ajudar aqueles que montam casas para redenção, para modificação, para ensinar ofícios, para melhorar principalmente os jovens infratores, porque entre os jovens existe uma possibilidade maior de mudança, né? de mudar a trajetória. Então vamos fazer dentro daquilo que podemos o possível para ajudar o nosso irmão. E quanto mais infrator ele for, mais necessitado ele é das nossas orações e da nossa misericórdia. Vamos analisar com o coração aquilo que nos é ensinado aqui no Evangelho, porque é com o coração que nós temos que entender e aprender o Evangelho, não é com a razão. É com o coração que nós temos que aprender e apreender, guardar dentro de nós as palavras do Cristo, as palavras que nos são ensinadas no Evangelho. Nós vamos ver agora uma mensagem de Lamennais. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor-se à própria vida. Mas é sabido que esse homem é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, expor-se para salvar? É a pergunta que foi feita no grupo, né? Essas perguntas eram feitas ali no grupo de Kardec, no grupo que Kardec participava, ou de outros grupos chegavam a Kardec essas perguntas e as respostas, né? E o Kardec ia separando e ia colocando, tanto no livro, colocou no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, ele vai colocando aqui no Evangelho, ele vai colocando essas respostas porque elas auxiliam o entendimento do texto que ele separou e colocou aqui no Evangelho. Então vamos ver a resposta deste irmão, desse espírito por psicografia. Esta é uma questão muito grave.
apesar disso, esta é uma questão muito grave e que pode naturalmente apresentar-se ao espírito. Eu responderei segundo o meu progresso moral. Vamos entender essa colocação aqui, porque tem muitas pessoas que acham infantilmente que porque um espírito é desencarnado, porque é um espírito e não um encarnado, ele sabe tudo, ele é dono da verdade. Não, ele está só sem a vestimenta do corpo. Um homem rude, ignorante no bem, ignorante das leis, ignorante de sabedoria, ao desencarnar vai continuar igualzinho. E aquele que o escuta vai ser enganado ou vai ser mal conduzido exatamente como aquele que o escutou enquanto ele estava encarnado foi enganado e foi mal conduzido. Por isso que a gente tem que analisar aquilo que um espírito nos coloca, porque ele está no padrão moral, né, da sua vibração, ele está na sua capacidade de aprendizado, ele está dentro daquilo que ele conseguiu aprender igualzinho como nós. Então, às vezes, um espírito que está ali se comunicando pode saber menos do que qualquer um de nós, porque ele ainda está aprendendo, ele ainda está num padrão que nós já superamos. E ao contrário, nós podemos ter ali um espírito desencarnado que sabe muito mais do que nós e que através de uma psicografia ou de uma psicofonia está nos ensinando. Nós temos que sim analisar aquilo que ele está passando e analisar com lupa, analisar friamente, porque ele pura e simplesmente pode estar passando um ensinamento errado, como ele pode não estar passando nada, falando e não dizendo nada, né? Por isso, por ser um espírito que está em busca de entendimento, em busca de conhecimento, um espírito que está buscando elevação, ele se coloca ali, né? Ele está respondendo dentro da capacidade que ele tem, dentro do conhecimento que ele tem e dentro do desenvolvimento moral que ele tem ali naquela hora. Talvez mais para frente, esse mesmo espírito hoje, talvez coloque até uma resposta, faça uma colocação mais minuciosa ou diferente dessa. Então a gente reconhece um espírito que realmente quer ajudar, um espírito pela sua humildade em reconhecer que ele só pode falar dentro daquilo que ele conhece e dentro daquilo que ele desenvolveu ali, até ali, que ali, naquela hora que ele estava respondendo, era o melhor dele. Como agora aqui é o meu melhor. Aí com você que está estudando comigo, é o seu melhor hoje. Amanhã, se você continuar estudando e se aprimorando, vai ser um pouco melhor do que hoje. Então amanhã você vai pensar um pouco diferente do que hoje, porque amanhã você estará melhor, terá aprendido um pouco mais. E assim a gente vai continuando o nosso progresso. Por isso que é importante entender o que ele coloca aqui. Eu responderei segundo o meu progresso moral, uma vez que se trata de saber se deve expor sua própria vida em favor de um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se a um inimigo. Deve-se, pois, socorrer também ao inimigo da sociedade, ou seja, ao malfeitor. Credes que é apenas da morte que se irá arrancar esse infeliz? Talvez seja de toda a sua vida passada. Às vezes, se sacrificando para ajudar alguém criminoso, alguém que cometeu erros, você pode estar salvando aquela encarnação. Você pode estar ajudando a salvar tudo aquilo que ele já fez errado até ali, porque você está ajudando ele a se modificar. É isso que ele está colocando aqui. Pois imaginai, nestes rápidos instantes que lhe arrebatam seus últimos minutos de vida, o homem perdido volta-se sobre sua vida passada, ou melhor, ela se apresenta diante dele. Talvez a morte esteja chegando cedo demais para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens,
vós que a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o de sua condenação. Faça de tudo para ajudar o outro. Faça tudo o que você puder para salvar o outro, por mais condenável que seja o outro. Porque aquilo que eu falei, que Jesus coloca, aliás, que Emmanuel coloca em todos os seus livros, Deus ajuda o homem pelo homem. Então você ali está sendo um instrumento de Deus para ajudá-lo, às vezes, a salvar uma reencarnação. Às vezes, a partir dali, ele se transforma em um homem completamente diferente. Então, você tem que fazer todo o possível para salvar alguém sem julgá-lo. Quem somos nós para julgá-lo? Então, talvez esse homem que morreria insultando-vos irá atirar-se em vossos braços. Em todo caso, não é preciso que vos pergunteis se deveis ou não fazer isso. É preciso ir ao socorro dele. Vou repetir. É preciso ir ao socorro dele, pois salvando-o, obedecereis a esta voz do coração que vos diz, abre aspas, podeis salvá-lo, salvai-o, fecha aspas. Lamennais, Paris, 1862. Nós temos que fazer todo o possível para ajudar o outro sem julgá-lo. Se a gente colocar, não, eu não vou salvar porque eu vou expor a minha vida. E se fosse o contrário? E se fosse você que estivesse ali? Você não ia pedir para que alguém tentasse te salvar e fosse seu filho que estivesse ali? Você não iria se sacrificar para salvá-lo? Aquela mãe e aquele pai, como eles vão estar a hora que você olhar para eles e dizer, olha, eu não salvei seu filho porque ia me causar problema ou ia me incomodar. Nós temos que fazer o máximo pelo outro, como nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Nós temos que olhar para o outro como olhamos para o nosso filho, para o nosso neto, para o nosso ente querido e fazer o máximo que pudermos para ele, por ele. Porque como disse Jesus, quando estivermos fazendo para ele, por ele, estaremos fazendo a Jesus. Porque quando Jesus disse que quando ele pediu pão, nós não demos, e quando ele também disse, quando ele pediu pão, nós demos, aí os discípulos disseram, Senhor, mas quando tu pedisses pão e eu recusei? Ou quando ele diz, os outros também disseram, mas quando vós pedisses o pão e eu dei? Quando nós demos ao nosso próximo. Ou quando nós deixamos de dar ao nosso próximo, nós estamos fazendo ao Mestre. Nós temos que pensar nisso. Aquele que nos estende a mão, nós temos que lembrar, é Jesus ali, naquele irmão, estendendo a mão. E como nós agiríamos se o Mestre batesse na nossa porta e pedisse socorro, pedisse alimento, pedisse ajuda, pedisse consolo? Como nós agiríamos? Hipócritas que somos, se nós víssemos que é Jesus, nós estenderíamos o tapete e abriríamos a porta. Mas como Jesus vem disfarçado de mendigo, de doente, de malfeitor, nós pura e simplesmente batemos a porta e ficamos com o coração tranquilo. Ah, não, eu não vou ajudar o malfeitor, ele não merece ser ajudado. Vamos parar e pensar, nós somos assim, infelizmente. Nós julgamos e julgamos pela aparência. Então, se o maior malfeitor, maior criminoso, né, de colarinho branco, se apresentar à nossa frente bem vestido, pomposo e cheio de títulos, nós vamos tratá-lo muito bem, mesmo que ele seja o maior criminoso do planeta, porque nós vamos pelas aparências. Nós vamos pelos títulos, pelas honrarias que aquele infeliz, porque ele é um infeliz. Quando eu vejo as notícias que fulano desviou dinheiro da saúde, dinheiro de respiradores, aí nós estamos com 85 mil mortos no Brasil. Desviou dinheiro de respirador, aqueles que desviaram dinheiro de merenda, de
de hospital, de remédio, falsificaram remédio. Meu Deus do céu! Quanto ainda tem para aprender, quanto ainda tem para se modificar. Dá pena, dá muita pena. Nós temos que orar por esses infelizes, que dá muita pena do que eles vão encontrar na hora que desencarnar. Dá muita pena. A gente estudar e analisar como é que vai ser o desencarne, como é que eles vão ser recebidos e de que forma eles estarão quando eles estiverem do outro lado, dá muita pena. Nós temos que orar por eles, para que eles possam acordar enquanto estão aqui, para que eles possam se arrepender e se modificar antes de ir embora, porque são espíritos dignos de dó, dignos de pena, porque eles não conhecem ao Mestre, não conhecem a Jesus, não têm ideia do que é este planeta, não têm ideia da transitoriedade, não têm ideia de que tudo que está aqui é ilusão, e isto aqui é um estalar de dedos. Voltamos para a verdadeira vida e eles vão se ver como eles são, miseráveis. E nós temos que ter pena e ajudá-los com as nossas preces, com as nossas orações, para que eles possam se modificar. E temos que nos ajudar, nos modificando, para que a gente possa participar desse mundo em regeneração, para que a gente possa participar das mudanças para melhor. Senão, nós iremos para um planeta que está começando suas provas e expiações, um planeta igualzinho a esse, e nós iremos ajudar lá, não tem problema. Aonde nós formos, que nós possamos ser úteis. Mas que a gente vá para um planeta de provas e expiações com mais conhecimento. Hoje, se eu desencarnar e eu for levada para um planeta de provas e expiações, eu tenho conhecimento para saber que eu vou fazer o meu melhor lá, ajudar o máximo que eu puder. E como lá as coisas estão começando, as reencarnações são curtas, a hora que eu desencarnar, eu tenho mérito para poder voltar para a Terra, para poder continuar meu aprendizado aqui, num planeta de regeneração. Vamos lembrar, né, lá no livro A Caminho da Luz, nós vamos ver o Emmanuel falando dos capelinos, né, que vieram para o planeta Terra para fazer a enxertia, né, a modificação do povo primitivo que estava aqui, que somos nós viemos para cá para modificar e continuar aprendendo aqui, continuamos aqui aprendendo e nos modificando nesse planeta, que nós temos que ser muito gratos a ele. Ele coloca aqueles, principalmente os vermelhos, aqueles que foram várias raças, né? A raça adâmica, a metáfora de Adão, né? A raça adâmica se dividiram em várias raças, e os vermelhos, que é aqueles que povoaram o Egito, que eram médicos, eram sábios, eram aqueles que eram orgulhosos, prepotentes, mas tinham muito conhecimento, tinham muita sabedoria, eles aprenderam rápido e logo eles foram embora. Se desenvolveram, aprenderam, por isso que a gente encontra tanta coisa dos egípcios com conhecimento maior, com uma medicina, com conhecimento fantástico. Por quê? Porque eles desenvolveram, aí eles se redimiram, se ressarciram e puderam voltar para a capela, puderam voltar para o planeta deles e continuar o aprendizado. E aqueles, como eles não reencarnaram mais, os ensinamentos eram orais e muitos não conseguiam mais entender nem ler aquilo que eles deixaram, povos bárbaros foram conquistando ali e aquilo se perdeu com o tempo. E hoje os arqueólogos vão encontrando pilha, vão encontrando corpos que sofreram, mulheres que tiveram cesárea, tiveram os filhos e sabem que foi cesariana, que elas viveram muito porque aquilo está refeito, operações de cérebro, e sabem que aquele doente foi operado e ele melhorou e continuou vivo porque existe a calcificação da cirurgia. Então, conhecimentos que se perderam com o tempo porque foram povos que se desenvolveram, mas estavam aqui para acertar contas, se desenvolveram, cresceram, se melhoraram e voltaram para o seu planeta. Então, se eu for, eu acredito que infelizmente não vou ter que ir, mas cada um sabe de si, a gente vá com esse conhecimento, vou ajudar, vou fazer o meu melhor lá para poder me redimir, poder voltar e participar da regeneração. Porque aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que eu estou estudando aqui no Evangelho, que eu estou estudando com Kardec, que eu estou estudando nos livros de André Luiz, que eu aprender verdadeiramente, eu carrego comigo, aonde eu for.
Ninguém me tira. Eu sou eterna, porque eu sou espírito, eu não sou Sandra, eu não sou esse corpo, eu não sou essa vestimenta, eu sou um espírito em aprendizado e eu vou carregar aquilo que eu aprendi verdadeiramente comigo aonde eu for. E eu vou poder crescer e melhorar aonde eu for, aonde eu estiver. Eu posso aprender, posso melhorar, posso crescer, principalmente posso ajudar e passar um pouco que eu sei para aqueles que sabem um pouco menos do que eu. E assim juntos, dando as mãos uma corrente, porque nós vamos caminhar em corrente, nós vamos caminhar em grupo. Então eu dou a mão para aquele que sabe um pouco mais, para ter o merecimento, o direito de pedir ajuda àquele que sabe mais do que eu e ele me ajudar. É assim que nós caminhamos. Vamos continuar estudando e aprendendo no próximo capítulo.